Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Boa tarde a todos e a todas. Compartilho aqui reflexões que intitulei Cartografias do Sensível, Teatro, Memória e Justiça Social na Baixada Fluminense, com a Rede Baixada em Cena e o Instituto Cultural CERN. Essas reflexões são oriundas de uma investigação que articula teatro, memória e justiça social, numa região metropolitana do Rio de Janeiro, marcada por profundas desigualdades históricas e processos contínuos de invisibilização. Trago aqui um recorte da minha pesquisa centrada na atuação de 2 coletivos culturais que, a partir da prática teatral, reconfiguram os modos de existir e reexistir no território. A Rede Baixada em Cena e o Instituto Cultural CERN, que é sediado em São João de Meriti, cidade da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense é composta por 13 municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica. Segundo dados do IBGE, a população somada desses municípios ultrapassa 4 milhões de habitantes, o que corresponde a aproximadamente 24% da população do estado do Rio de Janeiro. Para efeito de comparação, trata-se de uma população equivalente a estados inteiros, como o de Pernambuco ou do Ceará, aqui no Brasil. A densidade populacional é uma das características marcantes da região. São João de Meriti, por exemplo, possui uma das maiores densidades do Brasil, com mais de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Entretanto, essa concentração populacional não é acompanhada por políticas públicas proporcionais. Os indicadores de desenvolvimento humano revelam desigualdades estruturais, baixos índices de escolaridade média, dificuldade de acesso a serviços de saúde, saneamento básico, que são ainda insuficientes em vários municípios dessa região. Além disso, ainda de acordo com o IBGE, municípios da Baixada apresentam índices de desenvolvimento humano em torno de 0,70, inferiores ao da capital do Rio de Janeiro, que tem uma média de 0,80 de índice. Aqui, apresentando um pouco para vocês o que é esse território, eu faço uma cartografia do sensível, estabelecendo uma relação do que é possível ser feito a partir do teatro para dar visibilidade a esse território. Eu entendo a cartografia do sensível como um exercício que ultrapassa o mapeamento geográfico e busca apreender nos rastros das experiências estéticas e afetivas os modos como as populações periféricas narram as suas próprias histórias, reelaboram o pertencimento e disputam sentidos sobre o lugar que ocupam ou são impedidas de ocupar na sociedade. Nesse contexto, o teatro torna-se mais do que uma linguagem artística, é uma tecnologia de escuta,
um gesto político de inscrição de outras memórias no tecido urbano. Assim, a ideia de uma cartografia do sensível é fruto de interseções teóricas entre filosofia, estética, geopolítica e práticas artísticas. Félix Guattari propõe uma cartografia existencial que mapeia fluxos subjetivos e afetivos como modos de existência que escapam da representação. Nessa medida, vamos falar dos coletivos Rede Baixada em Cena e Instituto Cultural CERN. A Rede Baixada em Cena atua como uma frente articuladora de artistas, grupos e iniciativas culturais distribuídas por diversos municípios da Baixada Fluminense. Sua prática se ancora em 3 eixos principais: a formação artística, a produção de conhecimento e a difusão de obras teatrais. Entre suas ações, destacam-se mostras teatrais, oficinas, rodas de conversa e criações cênicas que partem das memórias da população local. O objetivo não é apenas representar a periferia, mas fazer com que ela fale por si, elaborando narrativas contra-hegemônicas, que muitas vezes confrontam os estigmas historicamente associados à região. Já o Instituto Cultural CERN se estrutura como um espaço de formação, de criação artística e pesquisa comunitária, com forte ancoragem territorial em São João de Meriti. Sua missão vai além da difusão cultural, busca a criação de uma produção teatral autoral, resgate de saberes tradicionais, fortalecimento da identidade local e o empoderamento de lideranças periféricas por meio de uma pedagogia enraizada nas realidades e potencialidades da região, considerando como seu centro tudo aquilo que tradicionalmente é entendido como margem pelo dito mercado teatral. O CERN compreende o teatro como uma forma de educação sensível, capaz de construir vínculos e desenvolver o pensamento crítico coletivo. Ambas as iniciativas operam a partir do que eu chamaria de uma ética da presença. Não se trata de levar a cultura à periferia, mas de reconhecer que a periferia é produtora de cultura, de memória, de conhecimento. E ao promoverem processos criativos baseados nas experiências concretas das comunidades, esses coletivos mobilizam o teatro como ferramenta de justiça territorial e como espaço de elaboração simbólica das violências e potências vividas no cotidiano. A proposta dessa comunicação por uma abordagem interdisciplinar, cruzando referências da história social, da antropologia, das artes da cena e da educação crítica, me faz entender que somente por esse entrelaçamento é possível compreender a complexidade das ações desenvolvidas e a sua potência transformadora. A justiça social, afinal, não se efetiva apenas por vias legais ou institucionais, mas se manifesta também na capacidade de uma comunidade de contar a sua própria história, de preservar as suas memórias e de reconhecer-se em seus múltiplos pertencimentos, como é o caso do Instituto CERN e do Rede Baixada em Cena.
Gostaria de destacar ainda que essas ações configuram um campo fértil de inovação cultural enraizada que desafia modelos coloniais de produção artística e nos convida a repensar o lugar da arte nas disputas contemporâneas por dignidade, sustentabilidade e reconhecimento. O que está em jogo aqui é a construção de outros imaginários sociais capazes de tensionar as narrativas dominantes e afirmar a centralidade das culturas periféricas na produção de conhecimento e bem-estar coletivo. Eu vou disponibilizar o link tanto do Rede Baixada em Cena, quanto do Centro Cultural, do Instituto Cultural Cerne, onde vocês vão poder ver as fotografias e as atividades que eles fazem. Mas devido ao tempo, para concluir, insisto que refletir sobre essas experiências, mais do que isso, reconhecê-las como epistemologias situadas, é tarefa fundamental para os que se dedicam à pesquisa e à prática das artes, nas ciências humanas e nas políticas públicas. Obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.